Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Essa é a primeira aula da disciplina de irrigação e será composta por 6 vídeos, né? Estará sendo disponibilizado para vocês ao longo da semana, tá ok? Então, o que é irrigação? Eu gosto dessa frase que ela nos explica com todas as palavras, né? A irrigação é a aplicação artificial de água no solo. Qual seria a aplicação? Qual seria a aplicação natural de água no solo? Seria a chuva, né? Na ausência de chuva, a irrigação suplementa suplementa essa água no solo, tá ok? Em intervalos definidos. O que significa intervalos definidos? A cada quantos dias, se diariamente, se a cada 2 dias que nós faremos a irrigação. E quantidade suficiente, ou seja, quanto irrigar a lâmina de irrigação para fornecer às plantas a umidade, né, a água ideal para o seu pleno desenvolvimento. Claro, com a utilização racional da água e mínima degradação ambiental. Qual é a importância, né, primária da irrigação? É claro que o retorno financeiro, né? A gente consegue ver nesses slides que a cultura irrigada tem uma produtividade chegando aí a 40, 50%, até mais, né, do que uma cultura não irrigada. Segundo esses dados aqui, a gente consegue ver onde a barra vermelha é a cultura irrigada do algodão. Vejam aqui o arroz, a diferença do arroz irrigado do arroz sequeiro. E por aí todas as outras culturas, né? Então, talvez a principal função da irrigação seja essa, mas nós vamos ver que não é a única, né? Não é somente importância financeira da irrigação. Aqui mais uma imagem, né, onde é possível se notar a diferença, né, no crescimento, no desenvolvimento da cana-de-açúcar irrigada e de uma cana sem irrigação, né? Aqui a gente, só para complementar a ideia de que 100% das vezes é necessária irrigação em todas as regiões o ano inteiro. Então aqui com esse gráfico, né, do ano passado, de dados disponíveis na internet, a gente vê que em janeiro, e na região de Campinas, tem uma quantidade de chuva suficiente, né, para a maioria das culturas, sendo que ao longo do ano, essa precipitação, né, os milímetros de chuva mensal, ela diminui e volta a crescer novamente após setembro. Então, diríamos o quê? Que nessa região é necessária uma irrigação o ano todo? Provavelmente não, né? Nós temos necessidade de irrigação aqui entre abril, principalmente em julho, agosto, ok? Vamos ver outra região, Petrolina, Pernambuco. Veja a diferença. Se em Campinas nós tínhamos 1.400 milímetros de chuva por ano, aqui nós temos de 200 a 400 milímetros de chuva anual. Para a gente ter uma ideia do que é, né, 250 milímetros, 1 milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado, né? Então aqui seria, um ano teria chove, né, em média 250 litros por metro quadrado, e a gente dá essa litros por metro quadrado, na verdade a gente chama em milímetros, né? Veja a diferença da região de Campinas para a região, né, no sertão pernambucano. Então, aqui em Pernambuco, provavelmente necessite de chuva, né? Quase que com certeza, necessita de irrigação o ano todo, né? Diferente dessa região de Campinas e diferente dessa região de Goiás. Veja aqui em Goiânia, né? Muita chuva nos primeiros meses, muita chuva nos últimos meses e aqui no meio uma seca. Então, aqui provavelmente a gente necessite de uma irrigação, né? E como eu disse que a irrigação, o objetivo principal, né, seria
financeiro, retorno financeiro com a maior produtividade, mas nós temos também outras razões de se irrigar. São os objetivos sociais, né? A gente sabe aquelas regiões do Nordeste, principalmente, onde a seca não permite que se produza, não permite que as famílias se mantenham, né, no sertão. Então, com a irrigação, a gente tem notícias como essa, né? A região do Vale do São Francisco, que é uma região no sertão nordestino, né? Sofria com a seca e hoje, olha aqui, ó, se tornou uma das maiores produtoras de fruta no Brasil, né? Produzindo no Brasil, exportando para a Ásia, Europa, Estados Unidos. Ou seja, era uma região onde vivia na seca e a irrigação nos trouxe notícias como essa, né? Então, além do retorno financeiro, a irrigação promove a produção em regiões onde seria impossível sem a irrigação, ok? Então, ao longo dessa disciplina, ao longo dessas 6 aulas, nós vamos responder essas perguntas aqui, ó. Quando eu tenho que irrigar, o quanto que eu tenho que irrigar e como que eu devo irrigar. Então, nós vamos fazer cálculos, contas, né? Tem bastante contas para a gente fazer nessa disciplina, em cada vídeo. Eu vou sempre fazer um exemplo e deixar um exercício para vocês fazerem, resolverem e entregando para nós, conforme vai ser combinado aí com cada um de vocês, tá ok? Então, essas são as questões que nós vamos responder ao final dessa disciplina, ao final das 6 aulas, né? Quando eu tenho que irrigar? Cada quantos dias eu tenho que irrigar? Quanto que eu tenho que irrigar? Quantos milímetros, né, que tem que ser a minha lâmina de irrigação? E como irrigar? Quais os tipos de equipamentos que existem para irrigação? Tá ok? É importante a gente ressaltar que não é qualquer água que pode ser feita a irrigação, tá? Nós temos que fazer análises dessas águas, porque o uso de água de má qualidade danifica o equipamento de irrigação, todo o sistema, a tubulação, os motores, os aspersores são danificados por água de má qualidade, tá? Também podem ser tóxicas às plantas, né? Se tiver uma quantidade de algum nutriente, de algum elemento químico que seja prejudicial à planta, esteja em doses elevadas, aquela irrigação que nós acreditávamos ser benéfica será prejudicial à nossa lavoura. Salinização do solo estaria ligado aqui com toxidez, né? O excesso de minerais na água também salinifica o solo, ou seja, desertifica, né? O solo torna-se inapropriado, né, para irrigação quando a gente contamina de alguns tipos de metais e outros minerais, tá ok? E contaminação de alimentos, aqui estaria mais voltado a resíduos de contaminantes, né, biológicos. Então, o que se avalia na água? Antes de começar qualquer programa, qualquer sistema de irrigação, eu tenho que conhecer a água através de análises físicas, análises químicas e análises biológicas, tá? Análises biológicas seriam aquelas com detecção de micro-organismos, né? E a análise física, quais os parâmetros? Seriam esses, né? Temperatura, sabor, cor, turbidez, sólidos e condutividades elétricas. Porque esses parâmetros têm que estar de acordo para que eu possa utilizar na irrigação. E os parâmetros químicos, importantíssimo eu saber o pH, a alcalinidade e os nutrientes, né? Os minerais e as doses, as quantidades desses minerais que tem na água. Por que esses? Porque esses são os que podem se tornar mais tóxicos para as plantas, tá ok? Então não se esqueça, sempre para iniciar um programa de irrigação, tem que conhecer a qualidade da água, tá ok? Nós vamos fazer agora um cálculo de determinação da umidade. Porque a gente vai ver nas aulas seguintes que a umidade do solo para nós é de suma importância para a gente saber da necessidade, se há necessidade ou não da irrigação. Então, a determinação da umidade é algo muito importante dentro
da irrigação. A maneira convencional que nós fazemos a determinação de umidade seria essa: coleto uma quantidade por volta de 100 gramas de solo úmido, do jeito que está no solo, eu coleto e levo para uma estufa de secagem. Deixo 24 horas numa temperatura de 110 graus. O que vai acontecer com a água se deixar essa estufa a 110 graus por 24 horas? Esse solo ficará totalmente seco de toda a água, toda a umidade que tiver nele, né? Então, eu tenho solo úmido, pus na estufa para secar, deixei 24 horas a 110 graus e agora eu tenho o solo seco, né? Então, qual que é a fórmula que vocês vão determinar a umidade? Essa aqui, ó, umidade do solo em porcentagem igual massa de água, nós já vamos falar o que é essa massa de água, dividido pela massa de solo seco e vezes 100 para determinar para o resultado ser em porcentagem, tá? E o que é essa massa de água que surgiu aqui? É o seguinte, eu não tenho a massa do solo úmido, qual é? Aquela que eu pesei, né? O peso daquele solo que veio do campo, e aí eu deixei na estufa 24 horas a 110 graus, e eu vou ter o solo seco. Então, se eu faço o solo úmido, peso do solo úmido, a massa do solo úmido, e tiro, né, menos, subtração, a massa do solo seco, que é aquele que ficou na estufa por 24 horas, eu tenho a massa de água, né? Então, eu tenho a massa de água, eu consigo vir aqui na fórmula e pôr o resultado, né? Massa de água, que é essa aqui que nós vamos calcular aqui, massa do solo úmido menos massa do solo seco, é a massa de água, dividido pela massa de solo seco. A massa de solo seco é o peso daquele solo depois de ter ficado na estufa, certo? Vezes 100. Então, qual que é o exercício que vocês vão me fazer? Uma amostra de solo, após ficar 24 horas na estufa a 110 graus, apresentou uma massa de 247, sendo que sua massa inicial, que é a massa úmida, era 328. Olha aqui, massa úmida, não, desculpa, massa seca, 247. Solo seco, 247. Então, massa seca menos a massa úmida, eu vou ter a massa de água, que é essa aqui. Então, a massa de água é a massa úmida menos a massa seca. O que der, eu vou jogar aqui na fórmula. Dividido pela massa de solo seco. Qual que é o solo seco? Olha lá, o solo que depois que ficou 24 horas a 110 graus. Então, a massa menor, obviamente, é a massa seca. A massa maior, obviamente, é a massa úmida, que tem água, tá? Então, a diferença da úmida para a seca é a massa de solo seco. Divido pela massa seca e tem a porcentagem de umidade depois que eu multiplicar por 100. Ok? Então, vocês vão me fazer esse exercício e me dizer a resposta e vamos entregar isso depois lá na escola. Outra coisa importante que nós temos que fazer na irrigação é a densidade do solo. O que é a densidade? Densidade é o quanto a matéria está, quanto as partículas de solo estão juntas, estão unidas, né? O quão duro está aquela terra. Por N motivos que existe essa compactação, mas é o quanto que está compactado. Como que eu faço para calcular a densidade do solo? Eu uso anéis volumétricos como esse, vou lá no solo e coleto uma amostra. Esse anel volumétrico, ele já tem um volume. Esse aqui é de 25 centímetros cúbicos, esse é 50 centímetros cúbicos, e esse é de 100 centímetros cúbicos. Então, eu vou lá, por exemplo, esse aqui é de 100 centímetros cúbicos. Eu coleto uma amostra do solo e peso, vejo esse peso, né? Qual que é a fórmula da densidade? É a massa. Qual que é a massa? O peso, que eu acabei de pesar na balança, que é aquele solo dentro do anel volumétrico, dividido pelo volume. O volume é o do anel volumétrico, né? No caso que eu falei, pode ser de 25,
de 50 ou de 100, aqui, ó, 25, 50 e 100. Então, cada anel desse tem o seu volume, ó. Esse aqui, no caso, é um anel de 100 centímetros cúbicos. Então, eu peso o quanto que tem de solo dentro desse anel e divido pelo volume que é do anel que eu determinei, qual eu estou usando, né? E calculo a densidade. Então, qual que é o exercício que eu quero que vocês façam agora? Ó, uma amostra de solo foi coletada no anel volumétrico de 100. Olha lá na fórmula. Volume, né? Eu tenho que dividir pelo volume. Olha o volume aqui, ó. 100 centímetros cúbicos. Apresentou um peso de 0,137 quilos. Eu preciso desse peso em gramas. Então, 0,137 quilos é igual a 137 gramas. Então, eu vou fazer 137 gramas dividido por 100 e o meu resultado, eu vou ver, ele vai estar variando em um desses valores aqui, né? Que cada tipo de solo tem uma densidade. Então, vocês vão fazer essa conta da densidade, vamos ver quanto que vai dar e vamos dizer em qual desse tipo de solo se enquadra esse solo que nós fizemos a amostra. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso e a gente está aí disponível e aguarda a resposta de vocês. Qualquer dúvida, vocês nos procuram. Tá ok? Um abraço, até a próxima aula.